Fazia 3 meses que meu táxi era meu quarto quando peguei o passageiro que iria destroçar minha vida e depois juntar os cacos. Eu estava no fundo do poço, morando no carro, quebrado o tempo todo, sobrevivendo de café barato de posto de beira de estrada e qualquer gorjeta em dinheiro que eu conseguisse juntar. E então ele entrou. Aquele homem elegantemente vestido deslizou para o banco de trás, encontrou meu olhar no retrovisor e seu rosto ficou pálido. Meu Deus, ele sussurrou. Você é a cópia exata do meu irmão. Mas ele desapareceu há 25 anos. Antes de entrarmos em tudo isso, quero que vocês me contem nos comentários. Qual foi a coincidência mais impressionante que já viveram com um completo estranho? E se você se conecta com histórias sobre família, redescoberta e a longa jornada de volta para casa, não deixe de seguir esta página para nunca perder o que vem por aí. Apenas 6 meses atrás, minha vida parecia saída de um comercial de margarina. Eu tinha uma casa num bairro residencial tranquilo, uma esposa que sempre parecia perfeita nas nossas fotos de família, 2 filhos incríveis que me chamavam de pai, e uma empresa de paisagismo que eu construí do zero, que pagava a hipoteca e nos mantinha confortáveis. Eu não era milionário, mas estava seguro. Eu era um provedor. Então, no espaço de umas 2 semanas, tudo implodiu. Começou com a empresa. Nosso maior cliente comercial, um novo condomínio residencial, declarou falência e deu um calote gigantesco. Não conseguimos pagar os salários. Tive que sentar com 12 homens bons e trabalhadores, homens que confiaram em mim por anos, e dizer a eles que estavam desempregados. Depois, tive que trancar o portão do pátio pela última vez e entregar as chaves para o banco. 20 anos de suor e terra, sumidos num piscar de olhos. Minha esposa, Clara, reagiu à notícia com um pânico previsível. Como você pôde não ter um plano B? Ela gritou, sua voz ecoando em nossa espaçosa cozinha enquanto andava de um lado para o outro. Como pôde ser tão imprudente com as nossas vidas? Tentei explicar o mercado, as garantias do cliente, o fato simples e brutal de que às vezes as empresas quebram, mas a Clara não estava ouvindo. Ela já tinha decidido que eu era o único autor do nosso infortúnio. Em uma semana, ela já estava com um advogado no telefone, entrou com o pedido de divórcio e estava fazendo as malas dela e das crianças para voltar a morar com a mãe. Nossos filhos, Maia, de 9 anos, e Samuel, de 7. Eu simplesmente não aguento mais isso, Léo, ela disse, sem me olhar enquanto dobrava as roupinhas deles dentro das malas. Não consigo viver com essa incerteza constante. As crianças precisam de um lar estável. Eu vou arrumar outro emprego, implorei. Eu vou consertar isso, eu juro. Quando? Como? Ela retrucou, suas palavras como punhais. Você tem 43 anos, Léo, não tem diploma universitário e sua empresa acabou de ir pro buraco. Quem vai apostar em você agora? A pior parte não era a crueldade em sua voz, era a verdade em suas palavras. Eu tinha dedicado toda a minha vida adulta a uma única empresa, a um conjunto específico de habilidades. Toda a minha rede profissional estava ligada a um negócio que não existia mais. Eu estava começando do zero numa idade em que meus colegas estavam de olho em seus planos de previdência privada e planejando a aposentadoria. O banco tomou a casa 2 meses depois disso. Consegui encontrar uma kitnet do outro lado da cidade que fedia a cigarro velho e desespero silencioso, mas até mesmo seu aluguel barato se tornou impossível quando meu seguro-desemprego parou de cair. Minha busca por um cargo de gerência em paisagismo ou construção foi uma série de portas fechadas. Foi isso que me levou ao táxi. Usei o resto das minhas economias para comprar um Ford Ka antigo e surrado de um cara que estava se aposentando da profissão. A pintura amarela estava desbotada num tom de mostarda doentio. O odômetro marcava mais de 300 mil quilômetros e o banco do passageiro era um testemunho do poder de fixação da fita silver tape cinza. Era uma lata velha, mas era minha e era uma forma de ganhar dinheiro. A cooperativa de táxi de quem eu alugava a licença ficava com absurdos 60% de cada corrida. O que sobrava mal dava para a gasolina, macarrão instantâneo e o quarto de motel sujo que eu alugava por semana. Quando isso também se tornou um luxo que eu não podia mais pagar, comecei a dormir no banco do motorista. 3 meses dessa vida me desgastaram até o osso.
Eu usava os chuveiros de postos de gasolina na estrada, escovava os dentes sob a luz fluorescente dos banheiros de conveniência e tentava alisar as rugas da única camisa limpa que mantinha pendurada no banco de trás. Eu via os julgamentos rápidos e desdenhosos nos olhos dos meus passageiros. Eu havia me tornado invisível, mais um dos fantasmas da cidade, um lembrete ambulante e motorizado de como o gelo é fino para todo mundo. Na manhã em que peguei o Nathan, eu estava de pé desde as 4 da manhã, rodando perto do aeroporto, na esperança de pegar a primeira leva de viajantes a negócios. Eu tinha feito talvez uns R$ 100 em corridas, o suficiente para encher o tanque e tomar um café, mas não muito mais. Minha coluna era uma corda cheia de nós de outra noite contorcido no banco do motorista, e um pensamento sombrio começava a criar raízes. Eu não conseguiria fazer isso por muito mais tempo. Foi quando o rádio da central chamou. Uma corrida no Hotel Grand Vista, no centro, com destino ao aeroporto. O Grand Vista era o tipo de lugar onde eu costumava me hospedar para conferências de negócios, na minha outra vida. Ao encostar minha lata velha na frente do manobrista impecável, senti uma pontada familiar de vergonha. Meu táxi parecia um vira-lata numa fila de cães de raça. O passageiro estava esperando na calçada, digitando no celular. Ele tinha uns 40 e poucos anos, usava um terno que provavelmente custava mais que meu carro e segurava uma pasta de couro. Ele tinha aquele ar de confiança natural de quem nunca teve que se perguntar de onde viria a próxima refeição. Aeroporto? Perguntei, minha voz rouca, enquanto ele se acomodava no banco de trás. Na verdade, uma pequena mudança de planos, disse ele. Poderia me levar para o edifício Beacon Plaza, número 400, por favor? Afastei-me do hotel, olhando no retrovisor para entrar no trânsito, e foi aí que vi o rosto dele. Ele estava me encarando, o celular esquecido no colo, com uma expressão de choque puro e absoluto. Ou era reconhecimento? Tudo bem aí atrás? Perguntei. Ele não respondeu por um longo momento, apenas continuou a olhar como se tivesse visto um fantasma. Finalmente, ele se inclinou para a frente, sua voz mal um sussurro. Desculpe, isso vai soar muito estranho, mas... Qual o seu nome? Léo, eu disse, tentando manter o foco na estrada. Só Léo, sem sobrenome. Arrisquei outra olhada no espelho. Seu rosto estava pálido. Olha, se isso está te deixando desconfortável, eu posso encostar e você pode pegar outro táxi. Não é isso, ele disse rapidamente. É que você é exatamente igual a alguém que eu conheci. A semelhança é impressionante. Eu já tinha ouvido isso antes. As pessoas ocasionalmente diziam que eu tinha um rosto familiar, que eu as lembrava de um tio ou de um ex-colega de trabalho. Acho que só tenho um daqueles rostos genéricos. Às vezes me dizem isso. Qual o seu sobrenome? Ele insistiu de novo, sua intensidade me deixando nervoso. Eu não tenho um, eu não sei qual é. As palavras simplesmente escaparam. Eu geralmente evitava esse assunto, mas algo no olhar dele me fez ser honesto. Você não sabe seu próprio sobrenome? Parei num sinal vermelho e finalmente me virei no banco para encará-lo. Eu sofri um acidente uns 25 anos atrás. Uma lesão grave na cabeça. Perdi quase todas as minhas memórias de antes daquele dia. O pessoal do hospital me chamava de desconhecido, mas eu escolhi o nome Léo para mim quando saí. Eu gostei. Ele estava me encarando, os olhos arregalados, como se eu tivesse acabado de criar uma segunda cabeça. 25 anos atrás? Quantos anos você tinha? Os médicos estimaram que eu tinha uns 18. Por que está perguntando tudo isso? O sinal ficou verde, mas eu não me mexi. Um carro atrás de mim buzinou. Meu irmão, ele disse, a voz baixa e trêmula. Meu irmão mais novo. Ele desapareceu há 25 anos. Ele tinha 18. E você... Ele balançou a cabeça, lutando para encontrar as palavras. Você é exatamente como ele seria hoje. Atravessei o cruzamento, minhas próprias mãos começando a tremer no volante. Isso é uma baita coincidência. Será? Ele se inclinou ainda mais. O que você se lembra do seu acidente? Quase nada. Fui encontrado na beira de uma rodovia a uns 80 quilômetros da cidade. Sem carteira, sem identidade.
Ninguém nunca registrou um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida que batesse com a minha descrição. Os policiais simplesmente presumiram que eu era um fugitivo que estava pegando carona. O trauma limpou minha lousa. 80 quilômetros da cidade, ele repetiu, as palavras pairando no ar. É o mesmo trecho da rodovia onde meu irmão estava quando desapareceu. Eu não conseguia respirar. Encostei o táxi na lateral da rua, colocando a marcha no modo de estacionamento com força. Meu coração era um tambor contra minhas costelas. Olha, senhor Moraes, Nathan Moraes. Senhor Moraes, acho que o senhor deve estar enganado. Quer dizer, as chances disso são astronômicas. O nome do meu irmão era Léo, ele disse suavemente. As palavras me atingiram com a força de um soco. Girei no banco para encará-lo completamente. O que você acabou de dizer? Meu irmão. O nome dele era Léo Moraes. Ele tinha 18 anos quando sumiu. E você? Ele pegou o celular, as mãos tremendo tanto quanto as minhas. Ele rolou freneticamente por suas fotos. Você é a cara do nosso pai na sua idade. Ele virou a tela para mim. Era um retrato de família antigo, um pouco desbotado. Um homem e uma mulher sorrindo, ladeados por 2 meninos. Um parecia ter 20 e poucos anos, o outro era um adolescente. O menino mais novo tinha os meus olhos, o meu maxilar, o meu sorriso. Era como olhar uma fotografia minha de outra vida. Isso é impossível, sussurrei, minha voz falhando. Será? A voz de Nathan estava gentil agora, tingida com uma esperança frágil. Por que você acha que escolheu esse nome? Léo, você não acha possível que alguma parte profunda e esquecida de você se lembrou que era seu nome verdadeiro? Encarei a imagem no celular até que os rostos se borraram através das minhas lágrimas. A semelhança era inegável, mas minha mente era um vórtice de confusão e negação. Isso não faz sentido, gaguejei. Se eu tinha uma família, alguém não teria me dado como desaparecido? Alguém não teria vindo me procurar? Nós procuramos, disse Nathan, sua própria voz embargada pela emoção. Deus, Léo, nós nunca paramos de procurar. A polícia, detetives particulares, grupos de busca, gastamos uma fortuna, passamos anos tentando te encontrar. Então por que não me acharam? Fiquei meses internado num hospital. Minha foto saiu nos jornais locais. O rosto de Nathan se fechou. Uma sombra de dor antiga cruzou suas feições. Você foi encontrado a 80 quilômetros da cidade. É outro município, outra jurisdição policial. Outros jornais. Ele fez uma pausa e as próximas palavras saíram pesadas de luto. E nossos pais morreram num acidente de carro 6 meses depois que você sumiu. O peso de tudo aquilo me esmagou. Seus pais, eles morreram? Nossos pais, ele me corrigiu, sua voz suave, mas firme. E sim, eles estavam voltando para casa de uma reunião com mais um investigador particular. Eles nunca perderam a esperança. Senti algo se quebrar no fundo do meu peito. Durante todos esses anos, eu carreguei uma fantasia vaga e abstrata sobre uma família. Imaginei pais que ainda poderiam estar pensando em mim, irmãos que poderiam sentir falta do irmão deles. Nunca me ocorreu que eles poderiam ter partido. Eu sinto muito. Não sinta. Nada disso é sua culpa. Nathan se inclinou para a frente novamente, seus olhos fixos nos meus. Léo, você se lembra de alguma coisa? Qualquer coisa de antes do acidente? Fechei os olhos, tentando espiar o vazio negro do meu passado. Às vezes tenho sonhos, apenas fragmentos. A voz de uma mulher, cantando uma canção de ninar. O cheiro de bolo de canela assando. Um cachorro. Um Golden Retriever grande e desajeitado, talvez. Mas os médicos sempre disseram que isso poderia ser apenas meu cérebro fabricando memórias para preencher o vazio. A mamãe sempre cantava quando fazia bolo, disse Nathan, sua voz falhando. E nós tínhamos um Golden Retriever chamado Rusty. Você adorava aquele cachorro. Um lampejo, a sensação de pelo quente sob minha mão, um nariz molhado cutucando meu rosto, o eco distante de latidos felizes. Esteve ali por um segundo, um fantasma de memória, e depois se foi. Talvez? Não sei. E quanto a isso?
Nathan pegou sua carteira e retirou cuidadosamente outra foto, esta gasta e com as bordas amassadas. Mostrava dois meninos, claramente irmãos, construindo um boneco de neve torto num quintal. Ambos sorriam de orelha a orelha. Natal de 1998. Você tinha 17 anos. Estudei o rosto do menino mais novo. Seu sorriso era familiar, mas da maneira abstrata como seu próprio reflexo é familiar. Você o reconhece como você, mas a conexão parece estranhamente distante. Eu quero acreditar em você, eu disse, minha voz embargada. Mas e se tudo isso for apenas uma coincidência maluca? E se você estiver errado? Então vamos descobrir com certeza, ele disse com súbita determinação. Um teste de DNA vai levar alguns dias, mas nos dará uma resposta definitiva. Olhei para ele, este estranho que me oferecia não apenas um passado, mas uma identidade, e senti uma sensação que não me permitia sentir há muito tempo: esperança. Era emocionante e aterrorizante. Um pensamento me ocorreu. Por que você estava pegando um táxi, afinal? Você parece ter dinheiro para um carro particular. Nathan conseguiu um sorriso pequeno e irônico. O primeiro que eu vi. E parecia tanto com o meu. Meu carro está na oficina para uma revisão. Eu estava tentando chamar um carro de aplicativo, mas o app estava travando, então eu simplesmente chamei um táxi. Se eu não tivesse... Ele parou, balançando a cabeça em descrença. 25 anos de busca e eu te encontro por causa de um aplicativo de celular com defeito. Se você me encontrou, corrigi gentilmente. Ainda não sabemos de nada com certeza. Não, ele concordou, seus olhos brilhando. Mas, Léo, eu realmente espero que sim. Olhei para o taxímetro, que estava correndo todo esse tempo. Sua corrida vai ficar astronômica se ficarmos parados aqui. Eu não dou a mínima para a corrida, disse Nathan. Posso te perguntar outra coisa? Claro, Você está bem? Quero dizer, com seu trabalho, sua situação de moradia, tudo isso? Um rubor quente de vergonha subiu pelo meu pescoço. Estou entre um lugar e outro no momento. O trabalho no táxi é só temporário. A expressão de Nathan se suavizou com um horror e compaixão crescentes. Você está sem teto. Não era uma pergunta. Eu não tinha energia para negar. Não é para sempre. Estou resolvendo as coisas. Meu Deus, Léo. Há quanto tempo? Cerca de 3 meses. Endireitei os ombros. Olha, eu não preciso da sua caridade. Não é caridade se você for meu irmão, ele disse com a voz firme. E mesmo que não seja, ninguém deveria ter que morar dentro de um carro. Eu queria discutir, me agarrar aos últimos farrapos do meu orgulho, mas eu estava tão cansado até os ossos de fingir que tinha tudo sob controle, de agir como se dormir em um táxi fosse algum tipo de escolha estratégica e não a última parada antes do desespero total. O que você quer fazer? Perguntei, finalmente me rendendo. Primeiro, vamos fazer aquele teste de DNA. Depois, não importa o que os resultados digam, vamos arrumar um lugar seguro para você ficar enquanto resolvemos isso. Eu não tenho como pagar por... Eu tenho, disse Nathan simplesmente. Deixe-me te ajudar, por favor. Olhei para este homem, este estranho que poderia ser meu irmão, que me oferecia uma tábua de salvação tecida de esperança e bondade, e tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida para sempre. Ok, eu disse, vamos descobrir quem eu realmente sou. Naquela noite, Nathan insistiu em me arranjar um quarto de hotel. Não era o Grand Vista, apenas um lugar limpo e tranquilo com uma cama de verdade que não exigia que eu dobrasse meu corpo ao meio. Eu não dormia em um colchão de verdade, ao que parecia uma eternidade, e quando acordei na manhã seguinte, me senti mais humano do que em muito tempo. Ele me buscou em um carro alugado e dirigimos em quase silêncio para um laboratório particular especializado em testes de DNA. O processo em si foi rápido e clínico. Uma simples amostra da bochecha, alguns formulários para assinar, mas o peso do que tudo aquilo significava parecia imenso. Os resultados estarão prontos em 3 a 5 dias úteis. A técnica nos disse alegremente, entregando-nos um recibo. E agora? Perguntei enquanto voltávamos para o carro. O que fazemos enquanto esperamos? Começamos a cavar,
respondeu Nathan. Eu guardei tudo, cada relatório policial, cada recorte de jornal, cada arquivo dos detetives particulares. Talvez ver isso tudo desperte alguma coisa. O apartamento de Nathan era um loft deslumbrante em um antigo galpão reformado no centro, com paredes de tijolos aparentes, tetos altos e uma vista que gritava sucesso. Era um mundo à parte da kitnet triste que eu havia perdido e uma galáxia inteira de distância dos limites apertados do meu táxi. Você se deu bem na vida, comentei, absorvendo tudo. Tive sorte, na maior parte. Comecei uma empresa de software logo depois da faculdade. Vendi há alguns anos. A herança ajudou, é claro. Mas, Léo, se você for quem eu acho que é, então metade de tudo que nossos pais deixaram é legalmente sua. Eles deixaram o patrimônio para nós, em partes iguais. Eu não quero o seu dinheiro, eu disse imediatamente. Não é meu dinheiro, ele corrigiu. É nosso dinheiro. Nossos pais trabalharam a vida inteira para construir um futuro para seus filhos. Para os dois. Ele me levou a um quarto extra que servia como seu escritório. No canto, havia um pesado arquivo de metal cinza de 4 gavetas. Isto, ele disse, batendo na lateral de metal, é a busca por você. Ele suspirou. Ou era. Eu parei oficialmente de procurar há uns 5 anos. As palavras me pegaram de surpresa. Você parou? Nathan afundou pesadamente em sua cadeira de escritório. Eu tive que parar. Estava me consumindo. 20 anos perseguindo pistas que não levavam a lugar nenhum, verificando avistamentos falsos, criando esperanças só para vê-las esmagadas. Meus relacionamentos estavam desmoronando porque eu estava obcecado em encontrar um fantasma. Meu trabalho estava sofrendo. Meu terapeuta finalmente me convenceu de que eu tinha que aceitar que você provavelmente tinha partido, que a busca estava me impedindo de viver minha própria vida. Ele abriu a gaveta de cima, revelando um sistema meticuloso de pastas com abas, relatórios policiais, arquivos DP, avistamentos, hospitais. Eu tentei, Léo. Deus, eu tentei. Tranquei este arquivo e jurei que não o abriria novamente. Tentei construir uma vida que não girasse em torno do seu desaparecimento. O que mudou? Nathan olhou para mim, sua expressão uma mistura complexa de culpa e esperança. Nada. Nada mudou. Essa é a questão. É por isso que quando te vi naquele táxi, quando você disse que seu nome era Léo, pareceu que o universo estava me dando um tapa na cabeça, me dizendo que eu estava certo em nunca desistir de verdade. Mesmo quando não estava procurando ativamente, uma parte de mim sempre soube que você ainda estava por aí. Ficamos em silêncio por um momento, o peso de sua vigília de 25 anos preenchendo a sala. O que aconteceu? Perguntei suavemente. No dia em que eu desapareci, você e o papai tiveram uma briga enorme. Nem consigo me lembrar sobre o que era agora, algo trivial como a maioria das discussões de adolescentes. Você saiu de casa batendo a porta, gritando que ia a pé para a casa do seu amigo Marcos, do outro lado da cidade. Foi a última vez que qualquer um de nós te viu. Eu estava andando? Nos primeiros quilômetros, sim. Uma vizinha viu você entrar em um carro, um sedã azul, mais antigo. Ela não conseguiu ver o motorista nem anotar a placa, mas tinha certeza de que era você. Então alguém me deu carona. Essa sempre foi a teoria principal. A polícia investigou todos os criminosos conhecidos num raio de 150 quilômetros. Eles interrogaram todos os seus amigos, todo mundo na escola. Não chegaram a absolutamente nada. Ele desenrolou um grande mapa de uma das pastas, sua superfície pontilhada com dezenas de alfinetes vermelhos. Estes são todos os lugares que procuramos. Cada prédio abandonado, cada abrigo para sem-teto, cada hospital, cada necrotério. Contatamos delegacias de polícia em 6 estados diferentes. Colocamos sua foto em alguns dos primeiros sites de pessoas desaparecidas, antes mesmo de as redes sociais existirem. Tracei as linhas no mapa com o dedo, tentando imaginar Nathan, ele mesmo mal um adulto, tentando orquestrar essa busca massiva enquanto também sofria a perda repentina de seus pais. Isso deve ter tomado conta da sua vida inteira. Tomou, ele admitiu. Quase fui reprovado na faculdade.
mas eu não podia simplesmente deixar para lá, não quando eu sabia que você estava por aí em algum lugar. Meus olhos pousaram em um recorte de jornal amarelado. Adolescente local encontrado após acidente em rodovia. A data coincidia com a linha do tempo do meu próprio acidente. Isso é você. Ou sempre pensamos que era você. Olhe a localização. Li o breve artigo. Um homem não identificado, com idade estimada em 18 anos, foi encontrado inconsciente ao lado da rodovia BR-084, aproximadamente 80 quilômetros a leste da cidade. Ele sofre de traumatismo craniano grave e não possui identificação. Era a minha história, exatamente como me contaram. Mas por que ninguém fez a conexão com o seu irmão desaparecido? O maxilar de Nathan se contraiu. Por que os policiais daquele município nunca se comunicaram com os policiais do nosso município? Porque você era um desconhecido e nós estávamos procurando por Léo Moraes. E quando meu investigador encontrou este artigo, anos já haviam se passado. Anos? 5 anos. A essa altura, o desconhecido já tinha recebido alta do hospital. A pista estava fria. Nenhum endereço de encaminhamento, nenhum CPF que pudessem rastrear. Você tinha desaparecido de novo. Afundei em uma cadeira próxima, o ar me faltando. Então você sabia dessa possibilidade há 20 anos? Eu sabia sobre este desconhecido específico há 20 anos, sim. Mas, Léo, houve dezenas de desconhecidos, dezenas de talvez. Eu investiguei cada um deles. A maioria eram becos sem saída, o que tornou este diferente. Nathan pegou outra pasta e tirou um arquivo grosso. O detetive particular conseguiu uma cópia do relatório de admissão do hospital. Os ferimentos eram consistentes com ter sido ejetado de um veículo em movimento, mas havia outra coisa. Ele me entregou uma fotocópia de um prontuário médico. A maior parte era um garrancho ilegível de médico, mas uma frase estava circulada em vermelho. Paciente possui uma cicatriz distinta na omoplata esquerda em forma de meia-lua com aproximadamente 5 centímetros de comprimento. Instintivamente, levei a mão por cima do ombro, meus dedos encontrando a crista familiar de pele que eu tinha desde que me entendia por gente. Eu conheço essa cicatriz, eu disse. Fui eu que fiz, disse Nathan, a voz embargada. Você tinha 4 anos, eu te empurrei do seu triciclo. Você caiu na beirada da calçada de concreto. Sangrou pra caramba. A mamãe sempre disse que cicatrizou no formato de uma pequena lua. A sala começou a girar. O hotel, o táxi, os últimos 25 anos da minha vida rodopiavam ao meu redor. Tirei a camisa e virei de costas para ele. É essa? Eu o ouvi engasgar. Um som agudo, sufocado. Meu Deus, Léo, é essa, é exatamente essa. Lentamente vesti a camisa de volta, minhas mãos tremendo incontrolavelmente. Não precisamos esperar pelos resultados do DNA, não é? Não, disse Nathan, a voz falhando enquanto ele finalmente quebrava a distância entre nós e me envolvia em um abraço feroz e desesperado. Não precisamos. Você está em casa. Você é meu irmão. Os resultados do DNA chegaram 3 dias depois, uma formalidade a essa altura. 99,98% de probabilidade de parentesco de primeiro grau. Eu era Léo Moraes. O garoto que havia desaparecido na chuva 25 anos atrás estava sentado no apartamento de seu irmão. Eu preciso saber o que aconteceu, eu disse, olhando para o relatório oficial na mesinha de centro. Nathan já havia feito a ligação. Contratei uma nova investigadora, uma inspetora de homicídios aposentada chamada Raquel. Ela é especialista em casos arquivados. Se houver respostas, ela as encontrará. A inspetora Raquel levou 2 semanas. 2 semanas para desvendar um mistério de 25 anos. Eu encontrei o motorista, ela nos disse, sua voz calma e profissional, enquanto estávamos sentados em seu escritório pequeno e bagunçado. O nome dele era Carlos Barreto. Ele faleceu há 3 anos de câncer, mas antes de morrer, ele confessou tudo ao filho. Nathan e eu ficamos em silêncio atordoado enquanto ela expunha tudo. Barreto estava voltando para casa bêbado naquela noite. Ele me viu andando no acostamento da rodovia e me ofereceu uma carona. Tentando fugir do frio, eu entrei. Cerca de 30 quilômetros depois, ele perdeu o controle. O acidente, murmurei. Sim, ela confirmou. O carro dele saiu da estrada e capotou várias vezes. Ele foi arremessado para fora
Acabou com apenas alguns hematomas. Você, ela fez uma pausa, sua expressão se suavizando. Não teve a mesma sorte. Você estava inconsciente, sangrando muito. Ele entrou em pânico. Ele simplesmente me deixou lá, disse Nathan, sua voz fria e sem emoção. Ele te deixou lá, afirmou Raquel. Dirigiu para casa em seu carro danificado e, no dia seguinte, o deu como roubado. Quando a polícia encontrou os destroços, você já havia sido encontrado por um caminhoneiro que passava e estava a caminho do hospital. E ele nunca disse uma palavra? Não por 25 anos, mas a culpa é um fardo pesado. Em seu leito de morte, ele contou toda a história ao filho. O filho vive com esse segredo há 3 anos. Quando o localizei, ele ficou quase aliviado por finalmente contar a alguém. Senti uma mistura estranha e vazia de emoções. Uma raiva ardente do homem que me deixou para morrer, mas também um profundo alívio. O grande ponto de interrogação negro que definira minha existência finalmente se fora. Depois que saímos de seu escritório, dirigimos em silêncio por um longo tempo. Finalmente, Nathan parou no estacionamento de um pequeno parque. Como você está se sentindo? Ele perguntou. Vazio. Eu disse, honesto. Pensei que saber a verdade seria como, sei lá, uma vitória, mas é só triste. 25 anos da minha vida, da sua vida, da vida de nossos pais. Tudo descarrilado porque um bêbado foi covarde demais para fazer uma ligação. Ele olhou para o parquinho, para os balanços oscilando na brisa. Léo, e se você nunca recuperar as memórias? Então a gente cria novas, eu disse surpreso com minha própria convicção. Você é meu irmão. Essa parte não muda, quer eu me lembre da nossa infância ou não. Eu estive sem teto. Estive morando num táxi. Minha carteira de motorista nem tem um sobrenome de verdade. Então a gente conserta. Ele disse simplesmente. Tudo isso. A gente arruma um apartamento decente para você. A gente vai ao tribunal e muda seu nome legalmente de volta. A gente descobre o que você quer fazer com o resto da sua vida. Eu não quero sua caridade, Nathan. Não é caridade, ele disse, a voz firme. É família. É o que a mamãe e o papai teriam querido. É o que eu quero. Olhei para este homem que passou metade da vida me procurando, que se recusou a perder a esperança. E se eu não for o irmão que você se lembra? E se eu estiver muito quebrado? Então você ainda é meu irmão, ele disse. Apenas uma versão diferente da que eu esperava. Mais tarde naquela noite, deitado acordado no quarto de hotel que Nathan ainda estava pagando, pensei em quem eu era. Por 25 anos, eu fui um homem sem história. Agora, eu tinha que descobrir como ser um homem com um futuro. Alguns dias após a confirmação do DNA, Nathan e eu estávamos em sua sala de estar, cercados por caixas de comida para a viagem. A conversa estava se tornando mais fácil, mas ainda havia um abismo de 25 anos entre nós. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse, largando os hashes. Como foi? Acordar aos 18 anos sem nome, sem memória, sem nada. Recostei-me, tentando encontrar as palavras. Aterrorizante, eu disse. A assistente social do hospital não sabia o que fazer comigo. Eu estava numa área cinzenta, talvez menor de idade, talvez adulto. O sistema estava sobrecarregado. Eles me ajudaram a conseguir um CPF e a terminar o ensino médio pelo supletivo. E então, basicamente, me desejaram sorte. Meu Deus, você era só um garoto com o cérebro embaralhado e sem passado. Peguei trabalhos por dinheiro vivo no início, trabalho braçal em canteiros de obras. Morei numa série de pensões caindo aos pedaços. Mas eu era um bom trabalhador e tinha jeito para a coisa. Fui subindo de peão a mestre de obras e, eventualmente, estava gerenciando projetos para uma empresa de porte razoável. Eu era confiável e eu tinha fome de vencer. Foi quando decidi começar minha própria empresa de paisagismo. Nada enorme, apenas coisas residenciais. Cresceu lentamente, no boca a boca. Isso é incrível, construir um negócio do nada. Ajudou o fato de eu não saber que não era para ser fácil, eu disse com um meio sorriso. Conheci a Clara quando estava refazendo o paisagismo do condomínio dela. Ela era professora, era estável e gentil, e nunca insistiu em detalhes sobre o meu passado, o que foi um alívio.
Quando vocês se casaram, eu tinha 33 anos, tivemos a Maia 2 anos depois, e então o Samuel veio. Minha voz falhou. Eles são meu mundo inteiro, Nathan. A Maia tem uma risada incrível e o Samuel coleciona pedras. Os bolsos dele estão sempre cheios delas. Ele acha que são um tesouro. A expressão de Nathan estava cheia de compaixão. Você consegue vê-los? A cada 15 dias, quando eu conseguia juntar dinheiro para a gasolina. A Clara se mudou para a casa da mãe dela, a 1 hora de distância. As crianças não entendem. Não entendem porque o papai mora num carro agora, porque não posso levá-los para tomar sorvete. Esfreguei as mãos no rosto. A Maia me perguntou no mês passado se eu estava doente porque parecia tão cansado. Como você explica para uma menina de 9 anos que sua vida desmoronou completamente? Você não precisa mais viver assim, disse Nathan suavemente. Nós podemos consertar isso. Eu sei, é difícil me permitir acreditar. Por 25 anos, eu fui o Léo ninguém. O cara sem história, sem família, sem rede de segurança. Quando tudo deu errado, não havia ninguém para quem ligar. Você não está mais sozinho, disse Nathan com firmeza. E seus filhos, Maia e Samuel? Eles são minha sobrinha e meu sobrinho. Eles são nossa família. O pensamento me atingiu com uma força surpreendente. Eu nem tinha considerado isso. Bem, é melhor começar a considerar, ele disse, lendo minha expressão. Porque eu quero conhecê-los. Quero ser o tio que os mima até não poder mais. Pela primeira vez em muito, muito tempo, senti um lampejo de esperança real pelo futuro dos meus filhos. 2 semanas depois, eu estava no estacionamento de um restaurante familiar, observando meu irmão andar nervosamente de um lado para o outro perto de seu carro alugado. Você está mais estressado agora do que quando estava esperando os resultados do DNA, brinquei. Eu nunca fui tio antes, ele disse, alisando a camisa pela 10ª vez. E se eles me odiarem? Eles têm 7 e 9 anos, Nathan. Não um conselho de liberdade condicional. Apenas seja você mesmo. Então, a minivan da Clara entrou no estacionamento e sentia aquela dor familiar de amor e perda. Maia saiu correndo do carro primeiro, seu cabelo escuro voando, e correu direto para os meus braços. Papai! Eu a peguei no colo, enterrando o rosto em seu cabelo. Oi, meu amor. Senti sua falta. Samuel veio mais devagar, segurando um novo conjunto de pedras. Pai, quem é ele? Ajoelhei-me. Maia, Samuel, este é alguém muito importante. Este é o seu tio Nathan. Os olhos de Maia se arregalaram. A gente tem um tio? Agora tem, disse Nathan, agachando-se ao nível deles. Eu esperei muito, muito tempo para conhecer vocês dois. O papai disse que a gente não tinha família, disse Samuel, estudando Nathan com intensa curiosidade. Bem, às vezes a família tem um jeito engraçado de te encontrar, disse Nathan gentilmente. O que você tem aí? Samuel abriu orgulhosamente a palma da mão e, em breve, ele e Nathan estavam mergulhados em uma discussão muito séria sobre geologia. Encontrei o olhar de Clara. Ela olhou de volta para Nathan, que agora mostrava algo a Maia em seu celular, e um sorriso pequeno e verdadeiro tocou seus lábios. Ele parece maravilhoso, ela disse. Como eu te disse, comecei, o patrimônio dos nossos pais. O Nathan está insistindo em dividir. Eu posso sustentar as crianças agora, Clara. Um suporte de verdade. Quero ser um pai para eles novamente. Eu também quero isso, ela disse, e o alívio em sua voz era palpável. Estava me matando ver você lutando daquele jeito. Estava assustando eles. Ela observou enquanto Samuel corria de volta para Nathan, puxando sua manga. Agora eles podem ter o pai de volta e um tio que claramente já os adora. Pai! Gritou Samuel. O tio Nathan tem uma casa com piscina. A gente pode ir? Olhei para Clara, que assentiu, seu sorriso se alargando. Acho, disse ela, bagunçando o cabelo de Samuel, que o tio Nathan vai mimar vocês dois até não poder mais. Esse é o plano, gritou Nathan, erguendo Maia em seus ombros. Tenho 25 anos de tiozice para colocar em dia. 6 meses depois, eu estava fazendo café na cozinha do meu próprio apartamento. Não era chique, mas era limpo, claro, e meu nome estava no contrato de aluguel. Nathan havia passado para o nosso já tradicional café da manhã de sábado.
As memórias não retornaram em uma enxurrada dramática. Elas vinham em gotas. Um flash de memória ao som da risada de Nathan. Uma vaga sensação de familiaridade quando visitamos os túmulos de nossos pais. Pequenos ecos de uma vida que eu quase esqueci. Tenho notícias, disse Nathan. O acordo do seguro saiu. Havíamos entrado com uma ação civil contra o espólio de Carlos Barreto. O seguro dele concordou com um acordo que cobriria minhas despesas médicas iniciais e forneceria uma compensação pelos anos perdidos. Era o suficiente para recomeçar de verdade. Estive pensando, eu disse a ele. Não quero voltar a trabalhar com paisagismo. Quero voltar a estudar, fazer uma faculdade. Em quê? Serviço social, talvez, ou psicologia. Fico pensando em todas as pessoas que conheci por aí. Aquelas que caíram nas frestas do sistema, assim como eu. Talvez eu possa ajudar. Você seria bom nisso, ele disse. Você entende, você sabe como é perder tudo e encontrar de novo, acrescentei. Mais tarde, naquele dia, dirigi meu velho táxi. Eu o guardei, por razões sentimentais, até o cemitério onde nossos pais estavam enterrados. Sentei-me na grama entre suas lápides. Estou estudando para a faculdade, eu disse a eles. O Nathan acha que sou louco, recomeçando aos 43 anos, mas parece certo. O vento sussurrou por entre as árvores e por um segundo quase pude ouvir a voz da minha mãe dos meus sonhos, me dizendo que estava orgulhosa. Eu vou ficar bem, eu disse a eles. Nós dois vamos. Você me encontrou, Nathan, e eu me encontrei. Dirigindo para casa, pensei na cadeia impossível de eventos que me trouxeram até aqui. Um aplicativo com defeito, uma corrida de táxi, um rosto no espelho. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Nathan. Jantar amanhã, vou fazer o espaguete da mamãe. Aviso, não sou tão bom quanto ela. Respondi. Eu levo a sobremesa. A resposta dele veio instantaneamente. Obrigado por ter voltado. Parei na minha vaga de estacionamento, olhei para a luz brilhando na janela do meu apartamento, meu lar, e senti um sentimento de pertencimento que esteve ausente por 25 anos. Eu era irmão de alguém, eu era filho de alguém, eu era família. O taxista sem teto se fora. Em seu lugar estava Léo Moraes, um homem com um passado que estava redescobrindo, um futuro que estava construindo e um irmão que provou que alguns laços nunca podem ser quebrados. Esta é uma história poderosa sobre esperança e os laços que nos unem. Qual é a única coisa ou pessoa em sua vida que você nunca pararia de procurar? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se esta história de resiliência e família ressoou com você, por favor, clique no botão de curtir e se inscreva para mais histórias emocionantes sobre encontrar o caminho de volta para casa. E não se esqueça de clicar no sininho de notificação para ser o primeiro a ver nosso próximo vídeo. Fim da história.